Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Cinério Carneiro. Todos os dias ele envia uma mensagem aqui no YouTube. Gratidão. Gratidão a todos vocês que enviam mensagens aqui por acompanhar a mensagem do canal aqui. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 40. Aqui, no capítulo anterior, nós vimos que Alma está conversando com o seu filho Corianto, porque ele havia quebrado a lei da castidade. E agora o pai dele estava ajudando ele a conhecer o princípio, do arrependimento. Como aplicar o arrependimento na vida dele, buscar a Jesus Cristo, se fortalecer no Senhor. E agora aqui no capítulo 40, a gente vai ver que ele percebe que muitas coisas estão preocupando o filho dele, então ele vai esclarecer algumas coisas para o filho dele. Então vamos aqui no capítulo 40, versículo 1 em diante. Diz assim: E agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. Aqui é muito bom entender que um pai ele está preocupado com seu filho e que ele tem percepção. Não foi algo que o filho dele contou, algo que ele percebeu que estava preocupando a mente do filho dele e agora ele vai esclarecer. De igual modo, nós devemos ter percepção rápida, de ver as pessoas e perceber as necessidades delas, tá bom? Então, assim como pais, nós devemos perceber as necessidades dos nossos filhos, a necessidade do nosso cônjuge, até mesmo de grupos, como a gente faz parte de grupo da Sociedade Socorro, o grupo do Coro de Elders, grupo da Organização das Moças. Então, ali tem que ter uma percepção para ver, qual é a necessidade de cada um. Deixei a notificação ligada aqui. Bom, então devemos ter essa percepção. Não uma percepção para, se você tiver em um grupo, por exemplo, uma percepção para criticar, para dizer, isso está errado, isso está aqui. Não, é uma percepção de se colocar na situação de ajudar, de abençoar a vida das pessoas. Então, sempre se colocar o que eu posso fazer para fortalecer esse grupo, ou o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, já que eu percebi que ela tem essa dificuldade. Então é isso que nós devemos fazer, tá bom? Versículo 2 ele continua: Eis que te digo que não há ressurreição, ou diria, em outras palavras, que esse corpo mortal não se reveste de imortalidade, que esta corrupção não se reveste de incorrupção, até depois da vinda de Cristo. Então aqui quando ele fala que não há ressurreição, antes de Jesus Cristo, a ressurreição vai começar com Jesus Cristo, conforme o capítulo que nós lemos ontem, Cristo, ele vai ensinar aqui de novo, que Cristo ele é a primícia, o primeiro a ressuscitar. Então ele está despreocupando o filho dele, olha, a ressurreição não é para agora. Não vai haver ressurreição antes de Jesus Cristo. Então ele está explicando algumas doutrinas aqui para o filho dele. Aqui, nessa parte, acho interessante falar, que ele falou aqui, que a corrupção não se reveste de incorrupção. A corrupção aqui, a palavra corrupção, ela significa destruição. Por exemplo, o corpo, ele se destrói, ele vai envelhecendo, se estragando, vai chegando o final da vida, os órgãos começam a entrar em falência, não funciona, o coração já não bate no mesmo ritmo, o rim já não funciona do mesmo jeito. Então, tem vários outros fatores aí. Mas, via de regra, quando a gente vai envelhecendo, o corpo vai se deteriorando, vai se destruindo também, tá bom? Então, é dessa corrupção que ele está falando. Que essa corrupção vai se revestir de incorrupção. A gente vai ter um corpo perfeito e imortal, que não vai envelhecer mais, que não vai sentir dores, como nós temos, de cabeça, de dor de estômago. Então, essa corrupção no corpo nós não teremos mais, tá bom? Vai se revestir de incorrupção, como ele colocou aqui, Isso aqui, aqui em Salmos 16, versículo 10, Davi falando sobre ele, e ele fala sobre o Messias, Cristo também. Ele diz assim: pois não deixará minha alma no inferno. Aqui, Davi, ele tem esperança, dizendo, Deus não vai deixar minha alma no inferno, ou seja, Deus nos resgata do inferno por meio do perdão dos nossos pecados, por ele expiar os nossos pecados, ele nos livra do inferno. E aí ele diz aqui, Davi, em Salmos 16, 10, pois não deixará minha alma no inferno,
nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Aqui, que quando ele fala que não permitirá que o seu santo veja corrupção, o santo aqui é Jesus Cristo. Cristo, ele não veria corrupção, no sentido que o corpo de Cristo, ele não, após a morte, ele não se deterioraria, acabaria, ou seja, Cristo ressuscitaria antes do corpo dele começar a entrar em decomposição ou coisa assim, tá bom? Então, o santo não veria corrupção, né? Que é essa corrupção da carne aqui. Inclusive, ele é o primeiro a ressuscitar, como já mencionamos. Versículo 3, ele continua aqui. Eis que ele efetua a ressurreição dos mortos. Eis, porém, meu filho, que a ressurreição não é para já. Ora, revelo-te um mistério, não obstante, há muitos mistérios que permanecem ocultos, e ninguém conhece, a não ser o próprio Deus. Mostro-te, porém, uma coisa, que indaguei diligentemente a Deus, para saber a respeito da ressurreição. Bom, aqui é muito interessante esse capítulo, porque Alma, ele buscou muito com diligência para saber um mistério, algo que ele não conhecia. E aí o Senhor revela para ele esse mistério, tá bom? E ele vai compartilhar conosco assim, é bem fácil, tá bom? E ele está falando sobre a ressurreição aqui, né? E ele vai falar de certas coisas da ressurreição. Olha, isso eu não sei, né? Mas o que eu sei é isso, o que me foi revelado. E aí ele compartilha o que ele aprendeu, o que ele tem certeza conosco, tá bom? Aqui ele está falando a respeito da ressurreição porque o filho dele está preocupado acerca da ressurreição. Mas o que ele estava indagando antes que ele recebeu a resposta era o que acontece entre a morte e a ressurreição, esse período, né? Ele vai compartilhar aqui, tá bom? Então ele fala que indagou muito, né, ao Senhor para saber a respeito desse mistério aqui. E que existe muitos mistérios que Deus revela às pessoas que buscam. No versículo 4 ele continua: Eis que há uma hora designada, em que todos se levantarão dentre os mortos. Quando chegar essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. Se haverá uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora, em que os homens ressuscitarem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas as coisas. E que basta saber aqui o seguinte, que há uma hora designada, em que todos levantarão dentre os mortos. Então aqui ele fala, ó, meu filho, todo mundo vai ressuscitar, todo mundo vai levantar dessa morte, né? Então, e existe uma hora designada. Deus conhece essa hora, a gente não conhece, mas Deus ele conhece. Agora ele fala, se há uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora, né? Deus sabe essas coisas, né? Eu não sei. Ou aqui dá para entender que Alma, ele era um estudioso da palavra e ele supõe realmente que existe uma primeira hora, segunda hora, terceira hora, e nós chamamos de primeira ressurreição, segunda ressurreição ou terceira ressurreição. Vai falar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Eu vou pegar algumas escrituras da Bíblia aqui para compartilhar. Mas aqui ele está então respondendo a pergunta do filho dele com o que ele sabe, tá bom? Ele não vai inventar uma resposta, isso é muito importante. Então, ele diz aqui, você está... Aqui é como se ele estivesse dizendo, ó, todo mundo vai ressuscitar, você está preocupado com as coisas erradas, né? Você tem que se preocupar com os seus pecados, né? Com o arrependimento que você tem que exercer. Isso Alma, ele está começando a compartilhar aqui, mas ele vai falar sobre isso lá em Alma, capítulo 42, 29, ele diz assim, e agora, meu filho, eu desejo que não te preocupe mais com essas coisas, e que deixe apenas os teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que levará ao arrependimento. Então veja, né, que ele está falando, olha, não importa essas coisas aqui. O mais importante agora, a gente às vezes fica estudando, como é que é o céu, o que, que vai ter lá no céu, né? No céu vai ter um sol, né? No reino celestial vai ter um sol. Em Apocalipse fala que não, né? Que o próprio Senhor será a luz, né, desse planeta. Então, a gente fica estudando sobre isso, né? E lá em Apocalipse fala que ali não há sol, né? Não precisa de sol, porque o próprio Senhor é a luz. Então, a gente estuda sobre essas coisas, busca saber, mas tem uma coisa interessante. Primeiro, a gente tem que se preocupar em chegar lá. Ou seja, eu tenho que me preocupar com os meus pecados, me arrepender para que eu possa estar no reino celestial. Tá bom? Então,
é o sentido aqui de que alma tá falando, tá bom? Aqui também é interessante, né, quando ele fala sobre se preocupar com aquilo que ele sabe, né? Então ele está dando resposta segundo as coisas que ele sabe aqui. Vamos lá para o próximo versículo aqui, versículo 6, 7 e o versículo 8. Diz aqui: ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora perguntaria: o que acontece com a alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada da ressurreição? E se há mais de uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa. Portanto, não morrem todos ao mesmo tempo. Isso não importa. Tudo isso é como um dia para Deus, né? E o tempo é medido somente pelos homens. Então, mais uma vez aqui ele fala, né? O importante é que todo mundo vai ressuscitar, todo mundo vai levantar da morte, né? Esse que é o ponto aqui. O que ele está compartilhando aqui, que ele vai revelar o mistério, qual é a pergunta que ele indagou a Deus e Deus revela para ele o mistério, ele fala sobre isso lá no versículo 9, né? Que ele vai falar sobre esse espaço de tempo aqui. O que ele realmente indagou ao Senhor foi isso. O que acontece nesse espaço de tempo entre a morte e a ressurreição? O que nós estamos fazendo nesse período, né? Essa é a pergunta dele. E aí ele revela isso para nós aqui, tá bom? Vamos continuar aqui também. Já que a alma estava falando aqui, né? Dizendo, não importa, né? Todo mundo vai ressuscitar, todos vão ressuscitar. Então isso não tem grande preocupação. Mas ele deduz ali que existe uma primeira hora, segunda hora, terceira hora, né? Como se fosse uma primeira ressurreição, uma segunda, terceira. Tem uma frase, né? Quando eu vi ele falando isso aqui, né? Falando sobre essa questão, todo mundo vai ressuscitar. Aí eu peguei uma frase aqui do Fábio Nunes, que diz assim: a ordem dos fatores não altera o resultado. Isso é uma frase, né, de acordo com uma matemática. Por exemplo, a ordem dos fatores não altera o resultado. Isso é dado em contas de multiplicar de dois números, tá bom? Se você alterar a ordem, não altera o resultado. Por exemplo, 3 vezes 5, 15. Vai dar 15. O resultado é 15. Se você fazer ao contrário, 5 vezes 3, vai dar 15 do mesmo jeito. Da mesma maneira, 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Né? Esse é o resultado, 63. E se eu inverter? 7 vezes 9, vai dar 63, a mesma coisa. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Na questão da matemática do Muramura aqui. Mas na questão da ressurreição, altera. Tá bom? Porque existe uma primeira ressurreição, que é aqueles que vão herdar o reino celestial, tá bom? Então, vai haver, sim, uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora, né? Uma primeira ressurreição, segunda, terceira, mas aqueles que vão ressuscitar primeiro são os que vão viver no milênio. O milênio não vai viver todo mundo. No final do milênio que vai ressuscitar os últimos ali que vão herdar o reino celestial, tá bom? Então, a respeito disso, eu peguei aqui, para confirmar, né, isso que eu estou falando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, em diante, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dizemos, portanto, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem é os que já morreram. Ele está falando, a gente que estiver vivo quando Jesus Cristo voltar, a gente não vai ter a palavra que ele usa aqui. Deixa eu ver aqui. Nós não precederemos, não vamos ter vantagem sobre os que já morreram, tá bom? Esse é o sentido aqui. Ele fala por quê, né? Ele responde no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem. Veja que nenhum está superior ao outro. Quando Cristo vier, aqui Paulo ensina que os mortos vão ressuscitar primeiro, e aí junto os que ressuscitaram e os que estão vivos vão subir nas nuvens com o Senhor. Então nenhum vai preceder o outro, tá bom? Vai ser igual aqui para todos.
para encontrar o Senhor nos ares, ou seja, nas nuvens, e assim estaremos sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então ele ensina, né, sobre isso. Paulo também ensina acerca da ressurreição, que há sim uma primeira ressurreição, como ele falou aqui, quando Cristo vier, os que estiverem vivos e os que morreram em Cristo, ou seja, fiéis a Cristo, esses ressuscitarão primeiro, tá bom? Para encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens ali, e os que estiverem vivos também vão subir as nuvens ali. Quando na segunda vinda de Cristo vai haver uma grande catástrofe, né? Os que são iníquos vão morrer. Então, os que ficarem vivos vão ser por conta da sua dignidade. Continuando aqui, o apóstolo Paulo fala também que vai haver corpos diferentes na ressurreição. Há uma primeira ressurreição e vai haver corpos diferentes na ressurreição. Ele ensina isso aqui em 1 Coríntios 15, a partir do 23, ele diz assim, ó: mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então mostra aqui que há uma primeira hora da ressurreição. A primeira ressurreição vai ser primeiro aqueles que são de Cristo, que vão ressuscitar. Bom, ele continua. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a carne dos peixes, e a outra a carne das aves. Então ele está falando que existe carnes diferentes. Assim também na ressurreição vai haver corpos diferentes, tá bom? No sentido de, ele está dando o exemplo de carne aqui, que a carne do homem é uma, do animal é outra, do peixe é outra. Então, assim como existe carnes diferentes, na ressurreição também vai haver corpos diferentes. Olha o que ele continua dizendo no versículo 40. E há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Porque uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Então, aqui ele usa o exemplo dos astros no céu, né? Na questão de glória, brilho, poder. Ele está falando que ao ressuscitar, né, ele está dando um exemplo, né? Vai ser como a glória do sol, brilhante, forte. Outro vai ser como a glória da lua. A lua, ela brilha, né? Mas não tanto quanto o sol, tá bom? Aliás, a lua reflete, né, o brilho do sol. E as estrelas também estão mais distantes, então o brilho é mais longe. Então ele fala que vai haver corpos diferentes, tá bom? E isso por quê? Porque quem ressuscitar primeiro e tiver um corpo celestial, esses vão poder já habitar com o Pai Celestial. Porque o corpo deles vai aguentar a glória do Pai Celestial, tá bom? Então é esse o sentido aqui da ressurreição, de ter o corpo aqui. Vamos voltar aqui para o texto, em Alma, capítulo 40, o versículo 9 agora. Né? Ainda ele está respondendo aqui o que acontece entre a morte e a ressurreição. Versículo 9 ele diz aqui: por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos, e há um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora, o que é feito do homem, o que é feito da alma dos homens durante esse espaço de tempo? É o que perguntei diligentemente ao Senhor. E isso é uma coisa que eu sei. Aqui então ele fala, a pergunta que eu fiz ao Senhor, realmente busquei diligentemente, é isso. O que acontece nesse espaço de tempo, né, entre a hora da morte e a ressurreição? E aí ele fala, isso é algo que eu sei. Sabe por quê? Porque ele foi revelado. Então aqui ele está falando algo com certeza. A gente vai observar lá no versículo 20, que Alma ele vai dizer o seguinte: mas eis que esta é a minha opinião. Ele vai falar outro assunto e vai falar, ó, isso aqui é minha opinião, não é uma doutrina, tá bom? Agora, isso aqui, sobre esse espaço de tempo, ele fala, isso é algo que eu sei, que me revelou. Então, a gente pode, sim, falar nossas opiniões para as pessoas, tá bom? Mas devemos tomar cuidado para não colocar como doutrina da igreja. Então, a pessoa sempre tem que ser clara, ó, não, isso aqui é minha opinião, tá bom? O que nós temos de concreto sobre a igreja, o que ela ensina é isso. Pega nos manuais, nas escrituras, citações dos apóstolos, dos profetas, e mesmo citação dos profetas. A gente tem que observar se não é uma opinião deles. Por exemplo, aquele livro Doutrina de Salvação, ele fala de dois tipos de teoria sobre a criação do mundo, tá bom? Ele fala de dois tipos de teoria.
E é ele colocando a opinião dele. A gente não pode pegar lá e falar, Joseph Field Smith falou isso, né? Sim, ele falou, mas como opinião dele, e ele não colocou como uma doutrina que foi revelada a ele. Agora, a opinião todo mundo pode ter, então a gente tem que tomar cuidado quando pega essas citações, né? Aliás, muitos opositores da igreja pegam citações de opiniões, né, de líderes que já foram da igreja e coloca ali, ó, ele ensinou isso, mas espera aí, ele tem direito à opinião dele, não está falando que é a revelação em si, tá bom? Então devemos tomar cuidado. Nosso tempo já finalizou aqui, né? Parei aqui no versículo 9. Vou parar no versículo 10, tá bom? Aí amanhã a gente continua. Versículo 10 diz assim, então: E quando chegar a hora em que todos os homens se levantarão, hão de saber que Deus conhece todas as horas, que são designadas para o homem. Bom, então aqui ele novamente está citando, né, que Deus que conhece todas as horas, né, a respeito da ressurreição. Se há uma primeira ressurreição, a segunda, a terceira. Então aqui a gente entende que quando ele está falando acerca da ressurreição, ele está falando, ó, deve haver, né? Então, agora uma coisa que ele vai falar com certeza é sobre esse espaço entre a morte e a ressurreição, tá bom? Esse espaço de tempo aí. Aí a gente volta o estudo amanhã, por conta do tempo aqui, já deu mais de 20 minutos de mensagem. Então, vou parar aqui no 10, vou marcar, amanhã a gente continua do 10 em diante, tá bom? Começa no versículo 11 amanhã. Então, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.